Eu começo a receita temperando a carne. Aqui eu tenho carne suína, eu estou fazendo com filezinho suíno. Mas pode ser qualquer carne suína, desde que vocês assim triturem bem. Tem que triturar ele, tem que passar no moedor e tem que ficar assim, bem moído. E agora eu tempero com pimenta. A pimenta aqui é a gosto. E o sal. O sal também aqui é a gosto. Aí eu dou uma misturada aqui na carne. Tem que misturar bem para absorver bem o sal com a pimenta na carne. Aqui eu já misturei bem. E aí agora eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar a receita, porque eu não faço da maneira tradicional que é feita a receita. A maneira tradicional de fazer essa receita é com recheio cru. Quem me passou essa receita é uma pessoa aqui de Santa Maria, uma japonesa. Ela faz da forma tradicional, mas eu não faço porque se eu fizer assim vai estragar aqui em casa, porque rende muito e aí estraga. Então eu faço de outra forma, não faço da maneira como ela me passou. Os ingredientes também, tudo eu fui mudando conforme o meu gosto. E agora eu vou explicar mais ou menos como funciona a forma como eu faço, não da maneira tradicional. Eu vou explicar como eu faço aqui em casa. Então, aqui eu tempero primeiro a carne, deixo temperado, vou reservar agora a carne. Aqui eu tenho gengibre, eu vou usar o gengibre no recheio. Eu vou explicar todos os ingredientes que vai no recheio por enquanto. Então eu vou usar esse aqui no recheio. Eu gosto muito de gengibre, por isso que eu uso bastante. Mas se vocês não gostam, não estão acostumados, pode colocar pouco. Eu estou usando assim, vou usar esses 2 pedaços aqui. Aqui eu já descasquei o gengibre. Olha como ele diminui de tamanho. Sempre tem que, as beiradas sempre a gente quase não aproveita. Então ficou desse tamanho aqui. E agora eu pego o ralador, eu uso esse ralador aqui que eu tenho. Esse ralador é um dos melhores que eu acho para ralar o gengibre. Porque ele, além de ele não machucar a mão, a gente evita o desperdício também. É só fazer assim que ele rala. Dá para tirar todinho, não perde nada. Aí é só tirar aqui. Esse tipo de ralador vocês encontram em produtos que vende coisas japonesas. Ele é muito bom. Então eu vou ralar o gengibre aqui. Aqui eu já ralei o gengibre. Rendeu essa quantidade aqui. Eu vou usar essa quantidade aqui. E essa sobra que fica, quando a gente rala, não pode usar não, tem que jogar fora. Sobrou esses 2 pedaços aqui. Aqui vocês jogam fora. Só utiliza esse aqui. Aqui eu tenho o nirá. O nirá é uma cebolinha japonesa. Isso aqui a gente não encontra em lugar nenhum, esse tipo de cheiro verde. Esse daqui eu ganhei de um japonês que ele planta aqui em Santa Maria. Então os japoneses aqui, para fazer esse tipo de pastelzinho, eles plantam, porque não tem para vender esse tipo de cheiro verde. Eu pelo menos nunca vi. Nem onde eu morava lá no Paraná, nunca vi para vender isso aqui. Então, quando eu ganho esse cheiro verde, aí eu faço. Mas quando eu não tenho, eu não faço, porque não tem como substituir esse cheiro verde. Porque ele tem um gosto característico, ele é muito gostoso. Esse aqui é a cebolinha que vocês estão acostumados. Eu vou colocar aqui para vocês verem a diferença. Esse aqui é o que vocês estão acostumados, é bem mais grosso. E a cebolinha japonesa, ela é bem mais fininha. Ela é bem mais saborosa do que essa daqui. Se eu for fazer com essa daqui, a minha filha não come. Qualquer coisa que eu vou fazer com essa cebolinha aqui, elas não comem. Agora, esse gyoza que eu faço, e que vai esse tipo de cebolinha aqui, elas adoram. Ele tem um sabor especial. Então, não tem como substituir por essa cebolinha aqui. Se vocês forem comer o gyoza com esse recheio feito com essa cebolinha e feito com essa cebolinha, vocês vão sentir a diferença. Essa daqui feito com a cebolinha japonesa é mais saborosa. Então, se vocês forem me perguntar se dá para substituir, então eu respondo agora já que não dá. Não tem como substituir. Então, eu só faço mesmo quando eu ganho. Senão, nem faço, porque ele não fica gostoso. Se não tiver esse verde aqui. Agora, eu vou pegar o nirá e vou colocar na água fervente. Aqui eu já esquentei a água. Agora eu vou desligar. Não vou ferver o nirá, eu só vou colocar na água quente. Já desliguei a água. E vou colocar aqui dentro. Esse aqui é um segredinho que eu aprendi com essa japonesa aqui de Santa Maria.
Isso aqui foi ela que me ensinou. É só deixar ele um pouco assim nessa água quente e já tirar, não precisa deixar fervendo. É só para ele exalar o cheiro característico do nirá e o sabor também. Esse segredinho que ela me ensinou, realmente eu fiz e dá certo. E fica muito gostoso também. Se não fizer isso, se colocar ele sem fazer esse processo aqui, ele não vai sair o cheirinho que ele tem, característico. E o sabor também pode ser que não fique um sabor. Então, aí eu já coloquei aqui, já deixei o tempo suficiente. Agora eu vou lavar e vou tirar da água quente. Aqui eu já lavei o nirá e agora eu vou cortar. Agora essa parte branca aqui eu não aproveito, então eu vou cortar e vou jogar fora. Só aproveita essa parte verdinha. Olha como ele diminui depois que coloca na água. Aqui. Aí essa parte aqui eu vou cortar. Só essa parte aqui que eu vou aproveitar. Aí eu corto igual corta cheiro verde normal. Vou cortar ele em pequenininho. Vou cortar todo ele assim, em pequenininho. Aqui eu já cortei todo o nirá. Agora tem que tirar toda a água do nirá. Não pode deixar essa água aqui não. Tem que deixar ele sequinho para o recheio ficar seco. Então agora tem que pegar e apertar com a mão até sair toda a água. Aí pega e vai apertando assim, ó. Até sair toda essa água aqui. Tem que deixar ele bem sequinho. Aí agora eu vou fazer todo ele assim. Tirar toda essa água aqui. Essa água verde que fica. Aqui eu já tirei toda a água do nirá. Tem que ficar assim bem sequinho para poder colocar no recheio. Aí vocês têm que apertar até sair toda essa água aqui que sai do nirá. Isso aqui é a água que saiu do nirá. Aqui eu tenho a selga. Eu vou usar 4 folhas desse tamanho aqui. Não é muito grande. Se for maior, vocês podem usar 3. Mas como a minha aqui não está muito grande, eu vou usar 4 folhas. Eu já deixei cortado aqui. E eu corto ele em tirinhas assim. E deu essa quantidade aqui. Agora eu vou fazer o recheio. Então eu coloco o óleo. Aqui eu estou usando o óleo de oliva. Mas vocês podem usar outro tipo de óleo também. Eu gosto muito do óleo de oliva, então eu sempre uso ele. Depois que esquentou um pouquinho o óleo, eu coloco a carne. Agora eu vou fritar a carne. Depois que deu uma fritada na carne, eu vou colocar shoyu, o gengibre ralado, aquele gengibre que eu ralei. Vou colocar óleo de gengelim. Vou dar mais uma fritada. O óleo de gengelim eu vou usar os 2 tipos. Esse daqui da esquerda aqui é o natural. E esse aqui da direita é o gengelim torrado. Então esse daqui, o torrado, é o que eu vou usar no recheio aqui. E o outro eu vou usar na massa. Então tem 2 tipos. E agora eu vou dar mais uma fritada aqui. Aqui eu já dei uma fritada, esperei secar a água. Já tá bem sequinha aqui. E tá bem fritinha a carne. Agora, depois que estiver assim nesse ponto, eu acrescento a selga. Agora eu vou dar uma misturada aqui. Aqui eu já fritei um pouquinho e como a selga solta um pouquinho de água, eu adiciono a maisena, uma colher de maisena para poder secar esse caldo que fica, porque o recheio não pode ficar molhado, ele tem que ficar sequinho. Então eu coloco maisena nessa hora aqui, para poder secar todo o caldo. Aqui eu já desliguei do fogo, depois que coloca a maisena, rapidinho ele seca aquela água. Tem que deixar secando toda aquela água lá, daí já pode desligar. E aqui eu já desliguei, e depois que eu desligo, eu acrescento o nirá.
O nirá eu só vou misturar aqui e já tá pronto o recheio. Para fazer a massa, aqui eu tenho a farinha de trigo. Eu vou adicionar o sal. O sal também aqui é a gosto. Eu vou colocar também o óleo de gergelim. O óleo de gergelim aqui não pode ser o torrado. Agora aqui é ao contrário, tem que ser esse óleo aqui. É o óleo natural. Aí eu vou dar uma misturada. Aí depois que eu dei uma misturada, eu vou adicionar a água quente. Aqui eu tô usando uma xícara de chá de água quente. Tem que estar bem quente. E agora eu vou misturar. Aí, conforme vocês vão misturando assim com a mão, a massa vai ficando lisinha. Ela fica meio dura mesmo assim de mexer. Mas vocês têm que mexer até ela ficar lisinha. É assim mesmo que fica a massa. Ela fica bem dura assim para mexer. E agora eu vou misturar até ela ficar bem lisinha. Vou amassar ela até ficar bem lisinha. Aqui, depois que eu sovei bastante tempo a massa, ela já pegou ponto, ela fica assim lisinha. E ela fica assim meio pesada mesmo. Na hora que você vai pegar assim, ela fica pesada. Esse aqui é o ponto da massa. Agora eu vou abrir a massa. Pegar um pedacinho aqui. E essa massa, quando ela tá quente, ela é mais fácil de trabalhar. É só vocês passarem o rolo assim. Não precisa nem adicionar a farinha. É só passar o rolo assim que ela abre sem grudar. Vocês podem notar aqui, só de passar o rolo aqui, ela nem gruda aqui no rolo. Então não precisa nem adicionar farinha, só abrir sem farinha mesmo, enquanto ela tá quente. Depois que ela esfria, ela começa a grudar. Então vocês procurem trabalhar com ela ainda quente. Eu abro aqui no meu cilindro que eu tenho. Se vocês não tiverem esse tipo de cilindro, não precisa abrir aqui não, pode ser no rolo mesmo. Olha, vocês podem notar que ele nem gruda no rolo. Abre bem facinho, bem fácil de trabalhar com ela ainda quente. Então, se tocar o telefone na hora que vocês estiverem fazendo a massa, abrindo a massa, deixa o telefone tocar. Continua fazendo assim, porque senão depois vocês não conseguem modelar muito ela. Tem que fazer com ela assim ainda quente. É mais fácil trabalhar com ela ainda quente. Aí eu passo várias vezes no rolo. Eu vou passando várias vezes até ela ficar bem lisinha. Não precisa ficar muito fina, mas ela tem que ficar lisinha. Aí vocês passam, se vocês não tiverem esse tipo de cilindro, passam no rolo até ela ficar bem lisinha. Não precisa ficar assim, tem que ficar nem muito fino e nem muito grosso. Aqui eu já abri a massa na espessura que eu quero. E agora eu coloco um copo. Esse copo aqui vocês podem medir no copo que vocês tiverem em casa. Não tem um tamanho assim certo para fazer. Pode fazer do tamanho que vocês quiserem. Aí eu passo a faca assim em volta para fazer o formato. Depois eu tiro. Porque se vocês passarem assim, só assim com o copo e fazer assim e tirar, a massa ela encolhe na hora que vocês forem tirar. Então sempre eu passo a faca, que é melhor. Depois é só tirar aqui. Aí ela fica assim, nessa espessura aqui. Não precisa ser muito fino, mas também não pode ser muito grosso. Fazendo nessa espessura aqui de 1 centímetro, mais ou menos, tá bom. Aí eu vou modelar todos assim. Então, essa massa, enquanto ela tá quente, ela é muito boa de trabalhar. Depois que ela esfria, ela começa a grudar e precisa de farinha para abrir. Então, quando vocês forem fazer, procure fazer o mais rápido possível com ela ainda quente. Que daí ela fica bem fácil para abrir. Agora eu vou modelar todos assim. Aqui eu já fiz todos eles. Renderam 36 unidades nesse formato que eu fiz. Eu sempre coloco, quando eu faço, um papel alumínio embaixo. Pode ser papel manteiga também, para ele não grudar, porque ele é igual massa de pastel, ele gruda a massa. Então tem que forrar com alguma coisa embaixo para não grudar na hora que vocês forem pegar para colocar o recheio. Então sempre deixa forrado embaixo. E aí, enquanto vocês estão modelando, cada forma que vocês colocarem, vocês tampam com pano aqui em cima, assim.
deixa sempre tampado, cada forma que vocês fizerem tampa, para a massa não ressecar e para não endurecer. E aqui não pode colocar um em cima do outro, tem que colocar tudo separado aqui, porque se vocês colocarem uma massa em cima assim da outra, depois ela gruda e deforma todinho o formato dos pastéisinhos. Então nunca coloca um em cima do outro, sempre separado. Aqui eu tenho meu recheio que já esfriou e tem que rechear quando o recheio estiver frio. Não pode ser com ele quente, porque daí estraga a massa. Então aqui já está bem frio, está bem sequinho. E agora eu vou modelar. Os pastéisinhos também eu já fiz todos eles assim, redondinho. E agora eu vou ensinar assim as luvas, porque com as luvas é mais difícil de ensinar. E eu não sei, com a mão esquerda eu não consigo fazer nada. Então, para quem é canhota, eu não vou conseguir ensinar. Mas eu faz do mesmo jeito, só muda a mão daí. Aqui esse segundo dedo no meio, deixa ele aqui no meio, porque se não deixar esse dedo no meio, a massa vai grudar uma na outra, depois vocês não conseguem modelar. Então tem que deixar sempre esse dedo aqui no meio. Vou colocar o recheio. Não coloca muito recheio também não, porque senão depois vocês não conseguem modelar. Aí coloca esse dedo aqui no meio, começa aqui na ponta. Faz uma dobra. Vou usar esses dois dedos aqui só. Então, vocês dobram aqui, faz uma prega aqui e gruda lá em cima. Vai apertando essa parte de cima também aqui, para grudar a massa. Não precisa passar nada aqui não, não precisa passar água nada. Dobra a massa, gruda lá em cima. Dobra a massa aqui, gruda lá em cima. Vai fazendo isso até o final. Dobra aqui, gruda lá em cima. Dobra aqui e gruda lá em cima. Vocês vão aprender só modelando assim com a mão mesmo. Porque só olhar assim é meio difícil, talvez, de aprender. Mas tem que fazer até conseguir. Mas o método de fazer a dobra é assim. Aqui ele não fica o formato das pregas. Só fica nessa parte aqui. E aí vocês amassam assim com a mão, para ele ficar em pezinho assim. Um vai ficar sempre diferente do outro, nunca vai ficar igual as pregas. Mas procurando fazer de uma forma assim que fique mais ou menos assim, tá bom. Agora eu vou ensinar uma outra vez, para que vocês peguem melhor. Então aqui eu tenho outra massa. Vou rechear. Coloca o dedo no meio, esse dedo. E vai começando aqui nessa ponta. Dobra a massa com esses dois dedos. Dobra aqui, faz uma dobrinha e gruda lá em cima. Dobra aqui e gruda lá em cima. Dobra aqui e gruda lá em cima. Dobra aqui e gruda lá em cima. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir. Isso aqui é a prática mesmo, a habilidade. Quanto mais fazer, mais vocês vão aprender. Primeira vez pode ser difícil, mas depois fica tão fácil, tão automático a gente fazer. Esse aqui já ficou um pouquinho diferente do outro. Cada um nunca fica igual. Aí amassa assim um pouquinho para ele ficar um pouquinho em pezinho, para o recheio assentar embaixo. Essa parte assim fica lisa. E aqui fica a parte das pregas. Vou fazer assim com todos agora. Aqui eu já coloquei todo o recheio em todos. Ficou assim nesse formato. Como ele rende bastante, eu sempre guardo na geladeira. Dá para congelar também, mas eu não gosto muito de congelar. Então eu gosto de colocar na geladeira, porque eu não faço tudo ao mesmo tempo. Se for para fritar tudo ao mesmo tempo, aí não precisa deixar o recheio pronto, pode deixar ele cru. Mas se vocês forem fazer para deixar na geladeira e para consumir aos pouquinhos, que nem eu faço em casa, tem que fazer com o recheio pronto, porque senão a carne começa a soltar líquido e estraga toda a massa, se deixar guardado na geladeira. Então tem que fazer com o recheio assim pronto, que daí ele não estraga na geladeira. Ele não solta líquido e também não vai estragar a massa. Por isso que eu faço assim com o recheio pronto. E agora eu vou
tampar, tem que deixar tampado com papel alumínio ou com o que vocês preferirem, mas tem que tampar para guardar na geladeira, porque senão a massa endurece e resseca também. Então tem que guardar na geladeira ele tampado e vai fazendo aos pouquinhos, vai tirando e vai fazendo aos pouquinhos. E agora eu vou fritar para mostrar como ficou. Agora, na hora de fritar, eu coloco um pouquinho de óleo. O óleo aqui a gosto, eu gosto de usar esse óleo de canola. Eu acho ele mais leve, então eu faço com esse óleo. Aí eu vou pincelar, espalhar esse óleo por toda a frigideira. Não precisa colocar muito não. Desde que os pastéis não grude, já tá bom. Eu uso esse tipo de pincel quando eu vou fazer alguma coisa assim no fogo. Agora, quando eu vou pincelar o ovo, eu faço com esse tipo de pincel aqui. Então, já me perguntaram como eu faço para pincelar as formas que eu faço. Esse tipo de pincel é muito útil assim na cozinha. Eu tenho esse daqui também. Esse pincel aqui é aquele de pintar mesmo, normal. Só que eu uso ele só para cozinha. Então, vocês têm que sempre ter um pincel na cozinha. Esse daqui eu uso ele bem pouco, eu uso só para pincelar ovo, pincelar assim, manteiga, mas eu uso mais assim para fogo, eu uso esse daqui. Agora eu vou dar uma esquentadinha no óleo. Aqui o óleo já está quente, agora eu vou colocar para fritar. Eu vou fritando todos os lados, aos pouquinhos. Se o fogão de vocês não for tão potente, pode deixar no fogo médio. Mas o meu aqui, como o fogão é muito potente, então eu frito ele sempre no fogo baixo. Agora que eu deixei fritando um pouquinho, já vou virar. Quando ele estiver assim, com essa cor aqui, já pode virar. Virar o outro lado. Esse aqui ainda tem que precisar mais um pouquinho. Os que tiver assim douradinho, aí já tá bom. Esses vai virando do lado, até que frite todos os lados. Aqui eu já fritei todos os lados. Tem que fritar até aqui embaixo também, todos os lados. Aí já tá bom. Quando tiver assim, já tá bom. Aí ele fica assim douradinho. E agora já pode tirar. Aqui eu já fritei alguns. Agora eu vou mostrar como ficou por dentro. O barulhinho dela fica assim bem crocante. Só pelo barulhinho vocês podem ver. Aí o recheio fica assim. Esse nirá, ele dá um sabor especial. Para quem não conhece esse tipo de cheiro verde, procura se informar onde conseguir, onde vocês moram. Porque vale a pena fazer com esse cheiro verde, porque ele é muito gostoso. É o cheiro verde assim que eu mais gosto. Além de ele ter um sabor especial, ele deixa um cheiro também especial. E fica muito gostoso com ele. E a massa, como é uma massa caseira, eu acho que não fica igual a industrializada, porque eu não sei como que é industrializada, eu nunca comprei. Aqui onde eu moro não tem para vender essa massa pronta, então aqui a gente é obrigado a fazer em casa. Então é uma massa caseira. Se alguém perguntar pra mim se fica igual, eu já vou até dizer que eu não sei dizer se fica igual, porque eu nunca comprei pronto. A gente aqui tem que fazer. E aí fica assim o recheio. E aí a gente come aqui em casa a gente come assim. Aqui eu tenho um molho. Aqui eu tenho uma colher de sopa de shoyu e coloquei meia colher de sopa de vinagre. Eu estou usando aqui o vinagre de maçã. Mas vocês podem colocar qualquer um que vocês preferirem, qualquer vinagre. O vinagre de maçã, ele dá um sabor bem gostoso. Então, aqui em casa a gente faz com vinagre de maçã. Aí eu pego assim inteiro, com hashi. Não corto assim no meio com faca. Pego com hashi assim, molho no molho e como assim com molho. É dessa forma que a gente come aqui em casa. Tem várias formas que eu sei que o pessoal come. Em diversos lugares, até mesmo no Japão. A maneira de fazer é totalmente diferente da que eu faço aqui em casa. Mas a forma que eu estou fazendo aqui em casa é o jeito que eu como aqui em casa. Então, se vocês gostarem e conseguirem fazer em casa,
Fica muito bom. E a receita fica assim, espero que todos tenham conseguido aprender com o vídeo. Até mais.